Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da comunidade Data Science. Eu sou o Bruno Piatto, sou cientista de dados, eu sou biólogo e sou aluno aqui da comunidade e hoje eu estou aqui para a gente continuar o nosso curso de construção de dashboards com Streamlit. Hoje a gente precisa de fato começar a colocar a mão na massa e fazer as nossas análises, beleza? Mas antes da gente ir para o vídeo, eu quero te pedir que se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, curte e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem se beneficiar dele. Assim a gente pode continuar trazendo esse conteúdo de ótima qualidade para você. Beleza? Bora para o vídeo. Então, a gente estava aqui nas nossas aulas de Streamlit. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a visão times, que é aquela visão que a gente vai começar a explorar agora. A gente viu nossos objetivos, a gente compreendeu bem o problema de negócio, o que são as posições e quais são as ações dentro do jogo. A gente viu quais são as perguntas de negócio que a gente vai precisar responder em relação ao ataque, a defesa e específico de cada um dos times. E agora a gente precisa realizar a preparação dos dados. Na semana passada eu deixei para vocês algumas propostas de exercícios para vocês desenvolverem essa preparação dos dados, para vocês tentarem fazer as primeiras respostas às perguntas de negócio que eu sugerir, e agora a gente vai fazer isso. Bora lá para o VS Code e assim a gente pode começar a resolver esses problemas. Então eu estou aqui no nosso notebook, beleza? Esse notebook era exatamente aquele que a gente já estava usando nas aulas anteriores. Tá aqui a nossa estrutura de diretórios, a nossa pastinha, beleza? O que eu fiz foi organizar aqui, eu coloquei algumas células em Markdown e organizei para ficar mais bonitinho para a gente poder visualizar da melhor forma possível as nossas aulas. Legal? Então a gente tinha aqui as importações que a gente já tinha feito, então bibliotecas como Pandas e o Plotly Express. A gente ajustou os parâmetros do Pandas para que vocês possam ver da melhor maneira possível os dados quando eu plotar eles aqui, né? Já que eu estou gravando no OBS e transmitindo aqui no YouTube, beleza? A gente fez a importação dos dados também. Isso a gente já tinha feito nas aulas anteriores. Além disso, a gente fez a nossa primeira exploração de dados, em que a gente usou lá o head, ou a gente usou o describe transposto, para a gente poder olhar como estava a distribuição das variáveis. A gente usou o info, e a gente descobriu que tinha dados faltantes na coluna posição. Daí a gente viu onde estavam esses dados faltantes, e eram justamente desses 5 jogadores. Daí a gente foi lá na internet, pegou quais eram as posições desses jogadores e substituiu os NAs aqui, beleza? E verificou, claro, que não tinha mais dados faltantes. Beleza? E agora o que a gente precisa fazer é obter as colunas de 2 pontos a partir da subtração das colunas field goals, que é tanto os pontos de 2, né, as cestas de 2 pontos, quanto as cestas de 3 pontos. A gente vai subtrair de field goals as cestas de 3 pontos, ficando só com as cestas de 2 pontos mesmo. Beleza? Além disso, a gente precisa obter estatísticas por jogo, já que a gente tem estatísticas absolutas da temporada inteira dos jogadores, a gente precisa dividir isso pelo número de jogos em que os jogadores participaram. Além disso, a gente precisa adicionar uma coluna de logos e nomes completos, né, dos times ao dataframe de jogadores. Depois a gente precisa criar um dataframe agrupando os jogadores por times e sintetizando esses dados. Adicionar uma coluna de logos e nomes completos agora ao dataframe de times. Criar uma coluna de ações defensivas, que a gente vai precisar disso lá para a nossa visão de times, em que a gente vai somar rebotes defensivos, bloqueios e roubos de bola, beleza? E por fim a gente vai exportar o nosso dataframe, os 2 dataframes, para a gente usá-los mais tarde. E depois a gente começa as análises de dados aqui das visões que a gente vai desenvolver, beleza? Bom, então vamos começar obtendo as colunas de 2 pontos. Se você bem se lembra, a gente tem aqui o Data Raw, que é a nossa coluna com nossa tabela com os nossos dados, que a gente tem o nome do jogador, posição, time, idade, jogos que ele jogou, número de vitórias, número de derrotas e assim por diante. A gente tem aqui as principais estatísticas que a gente vai utilizar, que são os pontos, field goal made, né, os arremessos de quadra feitos, field goals attempts, que são as tentativas de arremesso de quadra, e aqui a gente já tem pronto para a gente uma divisão disso por isso, obtendo um percentual de field goals daquele jogador. O mesmo serve para 3 pontos, são os 3 pontos feitos e os tentados, e o percentual de acerto, os lances livres, free throws made, free throws attempt, e o percentual de sucesso, rebotes ofensivos, rebotes defensivos e uma soma desses rebotes, as assistências, os turnovers, os roubos de bola, bloqueios e faltas pessoais. Essas demais colunas aqui, a gente não vai utilizar, tá? Mas de toda maneira você pode pesquisar aí o que elas significam. A gente não vai utilizar por enquanto. Bom, beleza. Então a gente precisa obter uma coluna com as informações sobre 2 pontos dos jogadores. A primeira coisa que eu vou fazer é usar um método copy no Data Raw e criar uma nova tabela aqui para onde eu vou alterar os dados sem mexer naquilo que a gente acabou de importar. Assim, qualquer coisa a gente pode voltar no Data Raw e refazer as coisas. Eu vou dar um Ctrl Enter aqui, já vou adicionar aqui um data para a gente poder ver como ele está. Ele é só uma cópia e aqui ele está. Beleza? Então o que eu preciso fazer? Para obter as cestas de 2
pontos realizadas, feitas por um jogador, eu preciso pegar o número de field goals made e subtrair o 3 points made. Para a gente fazer isso, eu vou lá e eu uso o meu data, que vai ser um 2 points made, eu vou chamar essa nova coluna de 2 pontos aceitados, e aí eu vou fazer um data em que eu vou ter um field goals made menos 3 points made. Isso vai me dar uma nova coluna, vou rodar isso daqui para a gente poder dar uma olhada, e aí já vou olhar aqui, ó. Isso vai me dar uma nova coluna de 2 pontos realizados, tá? Em que vai ser uma subtração de field goals made e 3 points made aqui, resultando numa coluna final. Bom, vamos fazer isso tudo de uma vez, porque agora eu preciso fazer novamente essa mesma operação, só que não sobre os arremessos feitos, mas sobre os tentados. Então eu posso simplesmente copiar aqui e ao invés de usar o made aqui, eu vou usar agora eu tenho 2 pontos tentados, vai ser uma subtração dos field goals tentados em relação aos 3 pontos tentados. E por fim eu preciso ter um percentual. Então, vou fazer um data 2 points perc, escrevi errado aqui, perc de percentage, isso vai ser igual a data 2 points made, dividido por data 2 points. Mas isso vai me dar uma fração, e a gente viu aqui que os percentuais eles estão todos já multiplicados por 100. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente usar aqui round, para que a gente arredonde isso para 2 casas decimais, e depois a gente vai multiplicar isso por 100 aqui, tá? Vou colocar isso aqui dentro, verdade, e a gente vai arredondar para 2 casas decimais. E aí você está perguntando, por que eu estou usando o perc aqui e não o percentage, né? O sinal de percentual aqui. Isso porque o Python não deixa a gente colocar o sinal de percentual desse jeito aqui, tá? Na atribuição da variável. Para a gente fazer isso, a gente precisa usar o data. Eu estou usando minha colinha aqui do lado, rename, aí eu vou renomear as colunas. E aí eu preciso de um dicionário em que a coluna 2 points perc, ela vai receber o nome 2 points percentage. E eu posso dizer isso, posso fazer um inplace igual a true, para que ela seja substituída direto no meu data frame. Vou correr isso novamente para a gente ver se deu certo, e aqui a gente vai olhar se deu tudo certo. Vou colocar meu data, e aqui então eu tenho 2 pontos feitos, os 2 pontos tentados, e por fim, o percentual de 2 pontos daquele jogador. Beleza? Vamos só, estava conferindo aqui se está tudo fazendo sentido, né? Então eu tenho tentativas de field goals, 1559, menos 3 points attempt, 686, então o 2 points attempt de 872 faz sentido. Legal. 873. Legal, beleza. Então, por enquanto, está tudo funcionando. A gente já tem, então, as nossas colunas de 2 pontos no nosso data frame. Vou tirar isso aqui daqui, porque agora a gente precisa obter as estatísticas por jogo. Para a gente obter as estatísticas por jogo, tem várias formas como a gente poderia fazer isso. O que eu podia fazer aqui era fazer a divisão de cada uma dessas estatísticas pelo número de jogos que aquele jogador fez. Então, eu poderia vir aqui e fazer, por exemplo, um 2 points made e dividir isso pelo data games played. Isso ia me resultar lá um número de cestas de 2 pontos realizadas por jogo, uma média por jogo. Isso ia me dar um trabalho enorme, considerando que eu ia ter que fazer isso para cada uma dessas colunas. No lugar disso, a gente pode simplesmente aplicar uma função, ao invés da gente fazer toda a escrita disso. Tá? Eu já desenvolvi essa função aqui, eu já escrevi a função, e eu vou colocar ela aqui para a gente poder acelerar um pouco o nosso processo. O que essa função faz? Então, eu estou definindo uma função que eu estou chamando ela de per game, ela recebe um data frame com colunas, tá? Que são listas. Então, o que ela faz é, ela cria novas colunas, dividindo a coluna original com dados agregados para toda a temporada pelo número de jogos que um jogador esteve presente, obtendo uma média por jogo, que eu estou chamando aqui de que argumentos ela recebe um data frame, tá? Que é o data frame alvo, e o columns, em forma de lista, que é uma lista contendo as colunas que a gente deseja usar para criar essas novas medidas. Daí o que ela vai fazer é, ela vai criar um data frame auxiliar aqui, e que ele vai ser igual ao data frame vazio, e daí para cada coluna, ela vai criar ela vai popular aquela coluna através dessa divisão. A coluna pelo número de jogos que aquele jogador participou, vai arredondar isso para 2 casas decimais. Então a gente pode definir essa função aqui embaixo mais algumas linhas, e agora a gente pode utilizá-la. Então a gente pode fazer isso, por exemplo, aqui, vou criar uma coluna auxiliar, em que eu vou transformar o data frame que eu quero, data, e a lista, a gente pode fazer o seguinte, vamos ver como de facilitar. Fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui o meu data, columns, e ele vai me dar as colunas. Como a gente vai querer dividir pontos, field goals attempt, todas essas daqui,
até chegar aqui em personal false, eu vou simplesmente copiar dessa maneira. Tá? Isso aqui vai ser uma lista de nomes de colunas que a gente vai querer usar, vou colocar aqui desse jeito, e aqui faltam ainda as de 2 pontos, vou copiar isso daqui aqui. Assim a gente facilita a nossa vida e cá estamos. Vamos rodar isso para ver o que acontece. Vou só deixar aqui um aux para a gente ver como que fica o resultado. Quando eu corro isso, o que eu tenho como resultado é um points per game, um field goals made per game e assim por diante. Então eu tenho agora uma estatística média por jogo. Agora a gente precisa juntar essas duas coisas, né? Eu tenho o meu data frame original que está com os dados absolutos para a temporada toda e agora eu tenho o meu data frame por jogo. A gente precisa agora fazer um merge dessas coisas. A gente precisa grudar essas duas coisas. Para isso eu vou criar uma nova coluna aqui, uma nova tabela, que eu vou chamar de data merged, e aí eu vou fazer um data.merge, e aí eu vou dizer, olha, então eu tô fazendo o meu data, né, meu data frame que eu quero vai receber essa nova coluna, e aí quem eu vou conectar é a aux, a auxiliar. Eu vou colocar um how left aqui, que vai ser um left join, lá do SQL, quem lembra. Colocar um left on pname, que é o nome do jogador, que é quem vai servir como chave primária da minha tabela data, right on, aqui, pname, que é a chave estrangeira. Quando a gente roda isso, data, a gente pode ver qual que é o resultado aqui. Então eu tenho todos os meus dados originais até os 2 pontos que eu tinha calculado, e depois eu tenho aqui as estatísticas por jogo, tá? Então a gente está ampliando um pouco o tamanho do nosso data frame aqui para as análises que a gente vai realizar. Bom, vou tirar essa linha daqui, porque a gente não vai utilizá-la, então vou deixar isso aqui e vamos para o nosso próximo, que é adicionar uma coluna de logos e de nomes completos ao data frame de jogadores. Legal. Eu já deixei os nomes dos times preparado aqui, porque senão seria muito lento, ia demorar muito tempo para escrever isso tudo, tá? Então eu vou colar aqui, ó. Então, o time BOS, né, Boston, ele recebe o nome Boston Celtics. Philadelphia, né, o PHI, Philadelphia 76ers e assim por diante para todos os times da NBA. Então eu vou rodar isso, vou adicionar mais colunas aqui embaixo, porque além dos times a gente precisa colar também as logos. Eu também já deixei isso separado, fui lá no site da NBA, e já deixei isso pronto para a gente fazer, trazer ele para cá, só copiar, tá? E aí fica muito mais fácil da gente mapear como que essas colunas vão ser realizadas. Além disso, então agora o que a gente tem é 2 colunas que estão prontas, né? Eu tenho duas listas, melhor que 2 dicionários, que estão prontos para serem usados para mapear 2 novas colunas no meu data frame, tá? Então eu vou usar meu data frame data merged, o novo data frame que a gente está utilizando, e a coluna team image aqui. Então ela vai ser um merge ela vai ser um mapping da coluna da tabela Data Merged Team com as imagens que a gente tem aqui. Quando eu rodo isso daqui e vou olhar lá meu Data Merged novamente, lá no final agora eu tenho 2 novas colunas. Uma coluna contendo o link para a imagem que a gente quer, que é o logo daquele time, e o nome completo do time, beleza? Então, mais uma etapa finalizada. Agora a gente precisa criar um data frame agrupado por time. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar definir como que a gente vai agrupar cada uma das variáveis. Porque se eu vou transformar, né, se eu vou pegar cada um desses jogadores aqui, por exemplo, vou selecionar todos os jogadores do Boston Celtics e vou unir tudo isso em uma única linha. Então a gente tem várias formas da gente fazer esse tipo de agregação, né? A gente pode somar, por exemplo, vou pegar os pontos que o Jason fez aqui, pegar todos os outros jogadores do Boston Celtics e vou somar esses pontos. Isso me ajuda a resolver o problema que eu tenho? Ou será que seria melhor, ao invés de eu somar, eu fazer uma média desses pontos? E aí a gente tem qual que é a média que cada jogador fez na temporada. Todas essas são opções viáveis. A gente precisa pensar qual delas é a melhor para responder as perguntas que a gente tem. Tá? Eu já deixei esse também preparado para facilitar um pouco para a gente, porque seria um pouco lento a gente fazer essas agregações aqui agora, uma por uma. Tá? Então, eu deixei aqui separado. O que eu vou fazer um novo data frame chamado DF Teams. Tá? Eu vou usar para isso o Merged, que é o nosso data que a gente está utilizando, e eu vou usar essas colunas. Team, points, 3 points made e assim por diante. Tá? E eu vou agrupar por time, e aí eu vou agregar cada uma delas da seguinte forma. Pontos eu vou agregar somando. 3 pontos eu vou agregar somando. 3 pontos attempt, 3 pontos made, né? Somando. 3 pontos attempt, somando. Goals made, somando. E assim por diante. Mas veja, 3 points percentage, não faz sentido eu somar o percentual de cada um deles, né? Isso daria muito mais que 100%, provavelmente. Então o que eu vou fazer é tirar uma média do percentual de acerto de 3 pontos de cada um desses jogadores para a gente ter um percentual médio de acertos do time. O mesmo serve para field goals, o mesmo serve para free throws e assim por diante. Tá?
você pode copiar isso daqui aí. E, além disso, eu vou fazer um sort values, eu vou organizar esses valores de acordo com o número de pontos. Então, eu vou deixar aqueles com mais pontos lá em cima, de forma ascendente falso, ou seja, ele vai ser de forma decrescente, com mais pontos em cima e com menos pontos lá embaixo. Além disso, vou arredondar para 2 casas decimais apenas essas agregações e vou usar esse index que vai ser fundamental para que ele tenha o formato de um data frame e não fique desformatado aqui, tá? Se eu correr isso daqui, adicionar uma linha aqui embaixo, vou fazer um df teams, vou dar um Ctrl Enter para a gente ver como isso ficou. Olha lá que legal. Eu tenho o time que está organizado aqui por pontos, então eu já posso ver aqui logo de cara quem fez mais pontos. O Los Angeles Clippers está com 10.954 pontos durante a temporada. É uma quantidade gigantesca de pontos. Isso é muito legal da gente ver. O Charlotte Hornets, em contrapartida, está lá com 7.839 pontos. Sinto muito aí para quem é torcedor do Hornets. Mas enfim, agora a gente tem aqui todas as nossas estatísticas sumariadas. Elas estão todas agregadas por time. Falta a gente colocar agora aqui, fazer o mapeamento novamente das imagens e dos nomes completos dos times. O que a gente pode fazer é simplesmente copiar isso daqui, da gente usar como referência o Data Merged, e a gente vai usar o DF Teams. E a gente dá um Ctrl Enter aqui novamente, e eu quero aqui DF agora novamente. Lá no fundo eu tenho 2 novas colunas, uma com as imagens, que são as logos, e uma com os nomes completos dos times, e não só com as abreviações aqui, tá? Tá tudo certinho, bonitinho, funcionando, coisa linda. Tá de baixo, né? Inverti aqui. Quer ver? Aqui eu fiz o agrupamento, então agora eu vou levar isso daqui para baixo. Mais fácil eu subir isso daqui para cima, né? Então fiz o mapeamento, coloquei os logos e os nomes completos dos times no data frame. Vamos deletar isso daqui. Agora a gente precisa fazer uma coluna de ações defensivas. Então eu vou chamar isso de... Vamos ver como que eu coloquei o nome aqui antes, hein? Bom, vamos chamar de defense. Tá, nos outros tá tudo com minúscula? Tudo com maiúscula. Então vamos chamar de... E a gente vai fazer isso aqui ser uma soma de data. Opa, estamos usando, na verdade, não é mais o data, é o df teams, tá? Então, vai ser uma soma de df teams. Eu quero defensive rebounds, eu quero df teams steals, e uma soma aqui de df teams bloqueio. E aqui eu tenho novamente df teams, dá uma olhadinha lá no fundo, temos aqui defensive actions, temos todas as ações defensivas dos times aqui. Tem bots defensivos, somado a roubos de bola, somados a bloqueio, e aqui a gente tem o número total final resultante. Beleza? Legal, nossa preparação de dados está tomando forma. Agora o que a gente precisa fazer é exportar esses dados, tá? Então o que a gente pode fazer aqui é um data merged to CSV, e eu vou dar o caminho para ele, né? Eu vou precisar dizer o caminho completo, porque nesse momento a gente está trabalhando dentro da pasta Notebooks, porque afinal é aqui que está o notebook. Eu quero colocar esse meu CSV dentro da pasta Data. Então eu vou colocar um /repos, que é a pasta onde eu estou trabalhando, aula dsfame streamlit /data e aí eu vou chamar de data merged.csv, e aqui eu quero que ele não guarde os índices, tá? Index igual a false. Além disso, eu quero fazer também um df teams.toCSV na mesma pasta e vou rodar isso. Assim que eu rodo isso, temos um erro. Vamos ver o que está dando de erro aqui. File onto no existing. Tá. Eu estou no lugar errado. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, copy path, e aí eu vou copiar o caminho todo dessa maneira. Fica mais fácil. Uma barra aqui. Pronto, agora isso deve funcionar. Ah, legal, agora funcionou. Então agora a gente tem aqui os nossos novos 2 data frames, tá? O Data Merged e o DF Teams aqui, que a gente vai utilizar nas nossas próximas aulas. Beleza, com isso a gente conseguiu terminar a preparação dos nossos dados. A gente já conseguiu fazer tudo que a gente precisava para a gente poder começar a fazer as nossas análises. Na nossa próxima aula, a gente já vai fazer as análises todas da visão de times de ataque. Depois a gente vai fazer da visão defesa e depois a gente vai criar a visão específica. Mas espero que vocês tenham gostado. Enquanto isso, tentem responder as perguntas de negócio, assim a gente já vai treinando também. E eu espero vocês na semana que vem. Um abraço e até lá.